o link dessa tutoria? Vou compartilhar sim. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Então, o curso de cálculo 3 começou falando sobre funções vetoriais, né, nas primeiras semanas. E é uma parte do curso, né? Fechou. Se você for olhar lá até pelo número da aula, são aulas ainda que antigamente eram as aulas finais de cálculo 2. Né? Depois teve uma mudança na distribuição dos conteúdos, aí era finalzinho do cálculo 2, aí veio para cálculo 3 e fechou esse tópico. Né? Então é importante você saber parametrizar algumas curvas, saber trabalhar com funções vetoriais. Mais tarde, no cálculo 4, em outras disciplinas, você, né, vai ser útil essa informação. Mas por hora, a gente não vai falar mais agora de funções vetoriais. Entendeu? Fechou um tópico. A ideia agora é a gente falar de... Porque eu não estou com o link aqui de cálculo texto, estou procurando. Agora a gente vai começar a falar sobre funções com várias variáveis. Tá? Só mais um minutinho, deixa eu abrir aqui que eu já sei onde é que está esse link. Sei que eu tinha salvo o link aqui da tutoria da semana passada, mas acho que eu não salvei o endereço, não. Mas eu tenho aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui, ó. A minha conta. Então, enquanto isso, eu vou adiantando algumas coisas. Tudo que vocês já estudaram sobre funções, desde lá da educação, né, básica, lá no nono ano do ensino fundamental, a definição de função, domínio, contradomínio, imagem, gráfico. Agora na graduação, né, a questão de analisar o crescimento, decrescimento, derivada. Então, toda a análise que você fez para funções com uma variável só, a partir de agora, aqui em cálculo 3, a gente vai rever toda a análise de funções de novo. Só que agora pensando em funções com várias variáveis. A princípio, a gente vai fazer muito exercício com funções com 2 e com 3 variáveis, né, e ver o que analisar ali todos esses conceitos novamente para esse grupo. Mas depois generalizar para funções com 2, 3 ou mais variáveis. Então começa pelo domínio, imagem, gráfico e aí vai. Tá? Então a princípio não tem novidade no conteúdo, a novidade é na estrutura, que antes você só trabalhava com funções com uma variável e a partir de agora a gente vai trabalhar com funções com várias variáveis. Tá? Tá claro, gente, para vocês essa abordagem Tá certo. do curso? A tela tá escura mesmo? Ou Tá, só é que aqui? eu tô aqui na minha conta, rapidinho. Achei o link. Já vou voltar já para aqui, para outra tela. Acho que agora volta. Eu vou colocar aqui o link da videotutoria da semana passada. Vamos lá, tem link de outras coisas também, de outros tira dúvida, tutoria. Mas aí vocês vão, não é só procurar lá pelo conteúdo, pelos mais recentes, isso aí é o que a gente tem. Tá bom? Agora vamos para o EP4. Alguma questão do EP4 em particular? Ou vamos do início? Para mim pode ser do início. Ok, então vamos do início. Já está aqui na mão. Só vou tirar um print. Então, IP4, exercício 1. Coloquei o link aí no chat, tá, gente? Obrigada. Então, vamos lá. Tá. Olha só, então, IP4, exercício 1. Suponha que a função t... Vou botar aqui. Aqui, a função t é uma função que sai do R2 e cai nos reais. Isso quer dizer o quê? Quando você lê essa sentença aqui,
T é uma função que sai do R2 e cai nos reais. Qual a interpretação que vocês têm sobre essa estrutura? Que T é uma transformação linear que transforma o plano, né, em uma reta. Isso. A gente já viu isso aqui em função, quando você pega assim, a função f de x igual a x ao quadrado. Ela é uma função que sai dos reais e cai nos reais. E também você viu isso em álgebra linear, né? Onde você trabalha com transformações lineares. Beleza. Aqui a gente está num contexto que vai além das transformações lineares. Aqui, apesar de usar T, o T aqui não é de transformação linear. O T aqui é de temperatura. Né? Aqui no enunciado está tentando contextualizar um pouco o probleminha aqui da função. Então, existe uma função que depende de duas variáveis e a definição dela é essa, 2x mais y. E ela é a temperatura em uma chapa. Então, existe uma chapa fina, né, que a gente pode, né, modelar ela dentro do plano cartesiano, onde a temperatura em cada ponto dessa chapa é variável e depende da posição, da localização que eu estou nessa chapa muito fina. Sim? Então, a temperatura em cada ponto é dada por essa função aqui. Tá? Então, quando a gente trabalha com funções que saem do R2 e caem em R, essa função aqui sai do R2 e cai em R. Né? Ela não é uma transformação linear, mas ela vai além. Essa aqui em particular é até linear, né? Porque é 2x mais y. Mas poderia ser x ao quadrado. Poderia ser e elevado a x, poderia ter cosseno, seno, tangente. Então a gente pode trabalhar com qualquer tipo de função. Tá bom? Então é isso. Tá claro? Então essa estrutura, o que é um exemplo, né, de uma função com duas variáveis? Esse primeiro conjunto aqui é o domínio. E esse segundo conjunto é o quê? Contradomínio? Contradomínio. O domínio é o conjunto de tudo aquilo que você pode entrar na função. Uma função como essa, com duas variáveis, eu posso entrar nessa função com par. 1, por exemplo? Posso. E a resposta vai ser qual? Vai ser, troca aqui o x por 1 e o y por 1. Vai ser 3. Tá claro? Então, essa aqui é uma função que associa elementos do R2 a elementos dos reais. Tá? Então, realmente não é transformação linear, porque a transformação linear ela teria que associar elementos do R2 a outro elemento do R2, né? Transladando, girando, ampliando, reduzindo, fazendo alguma coisa assim. É uma das transformações lineares, mas não é o caso. A estrutura aqui é bem diferente. Então, o domínio, eu posso entrar com ponto 1, eu posso entrar com ponto 1, 2. Se o x for 1 e aqui for 2, vai dar 4, não é isso? Confere aí, gente, comigo. Enfim, eu posso entrar com vários pontos. A questão é, existe alguma restrição para x? Não, o 2x aqui não implica nenhuma restrição. Existe alguma restrição para y? Também não. Não tem x no denominador, nem y. Não tem variável dentro da raiz quadrada. Não tem variável dentro do logaritmo. Então, olhando aqui para a expressão, eu vejo que não há restrições nem para x, nem para y. Ou seja, eu posso entrar com essa função aqui com qualquer par. Aqui eu dei 2 exemplos, mas eu posso entrar com qualquer par do plano cartesiano? Posso. Então, o domínio é o conjunto de todos os pontos, de todos os pares do plano cartesiano. É todo R2. Então, a partir de agora, quando se falar de domínio, o seu ponto de partida vai mudar. Se alguém pergunta assim, Eduardo, qual é o domínio de tal função? A primeira coisa que eu olho é a estrutura. É uma função com uma variável só? Então eu vou pensar sobre os reais. Não tem restrições, é os reais.
Não, minha função é com duas variáveis. Então eu vou pensar, meu ponto de partida é o R2. Se não há restrições, como essa, então meu domínio é todo o R2. E se a minha função tiver três variáveis e não tiver restrições, o domínio vai ser todo o R3. E assim por diante. Então, a partir de agora, se tratando de domínio, se não houver restrições, o domínio pode ser os reais, o R2, o R3, o R4, o R5, o RN, o R50, o R que for. É claro que, graficamente, a gente só visualiza até o R3. Depois fica só mesmo a parte algébrica. Então, as observações de domínio são essas. Alguém tem alguma pergunta sobre domínio? Falem aí comigo ou escrevam aqui no chat. Só pra eu... Tá ok. Tá ok? Tá aqui? Beleza. E contradomínio? O que é o contradomínio de uma função? Seria todos os elementos do segundo conjunto, né? E aí? Né, Cristiane botou aqui no chat que é imagem. Você está falando que são todos os elementos do segundo conjunto, mas que segundo conjunto? No caso ali dos reais. Não, do R1, quer dizer. E aí? Como é que eu explico para a ideia assim, né? Se alguém me pergunta, se alguém te pergunta, né? O que é contradomínio? Como é que você fala assim, em poucas palavras, a ideia a principal? Né? Uma função associa elementos de um conjunto com outro conjunto. Tá? O contradomínio é esse segundo conjunto. Entendi. Essa função aqui, por exemplo, associa, você entra com pares e a resposta são pares ou são números? É um escalar São apenas. números. É um número. Percebem isso? Apesar de ser uma função que eu entro com duas variáveis, essa função aqui, ela opera as duas variáveis, mas o resultado é um número, é um escalar. Então eu geralmente falo assim com os alunos, né, quando eu trabalho na presencial. Até mesmo no ensino médio, na educação básica, lá quando eu falo de domínio. Hoje em dia tá na moda aí falar de fazer meme, dessas coisas assim de expectativa e realidade. Já viram as coisas assim na internet? A expectativa é essa, depois vem a realidade, e geralmente é uma bobeirinha dessa. Então, geralmente a ideia é essa. Eu falo assim, o contradomínio é a expectativa. Então essa função aqui é uma função que tem duas variáveis. A expectativa é que a saída seja um número real, ou melhor, qualquer número real. Entendeu? A expectativa é que essa função vai produzir todos os números reais. Agora, se realmente ela vai produzir todos os números reais, aí depende da expressão. Se eu colocar aqui A ao quadrado e A ao quadrado, a expectativa continua sendo a mesma. O contradomínio continua sendo o mesmo. Eu espero que ela vai produzir um número real. Mas se eu colocar aqui A ao quadrado e A ao quadrado, já sei que ela não vai produzir todos os reais, porque agora não vai ter nenhum resultado com valor negativo. Tá claro? Então essa é a diferença de contradomínio para imagem. O contradomínio é a expectativa daquilo que a função vai produzir. É a expectativa do resultado. No caso aqui é os reais. Agora a imagem é aquilo que de fato ela vai ter como resultado. É o conjunto de todos os resultados. Que às vezes coincide com o contradomínio e às vezes não coincide. Vai ser um subconjunto. No caso aqui, se aqui for ao quadrado e ao quadrado, a imagem não vai ser todos os reais. Vai ser só os reais positivos, incluindo zero. É o que a gente chama de reais não negativos. Tá bom? Então, o que caracteriza uma função real, diferente daquela estrutura que a gente viu nas semanas anteriores, de função vetorial, é o contradomínio. O contradomínio, se for o contradomínio for os reais, é uma função real. Se o contradomínio for R2, R3, R4, Rn, é uma função vetorial. Tá? Até aqui, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer pontuar algum desses conceitos? Então, passa aqui para outra tela. Quem chegou depois, bom dia. Jair.
Os demais aí que chegaram, sejam bem-vindos. Bom dia. Estamos fazendo aqui o EP4, tá? E começando a falar de funções com várias variáveis. Então a função é essa. A função aqui é definida assim: t igual a 2x mais y. Onde t é uma função que me dá temperatura em qualquer ponto p de x do plano. Tá? Item A. Determine as curvas de nível da função. Item B. Determine a temperatura máxima atingida em um ponto. Item C. O ponto D na qual a temperatura é máxima. Então, essa questão aqui, se você observar, é uma questão de prova. Percebe? Então, a questão de prova ela já está lá na frente, né? Não é uma questão assim inicial para a gente começar a fazer a falar do assunto. Eu sugiro, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu vou pegar para a gente fazer uma introdução rapidinha, depois a gente retoma a questão. Pode ser? Tudo bem. Tá? Porque ali é uma questão de prova, a questão de prova já tem o conteúdo, né? Vem com tudo. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função mais simples, só para a gente analisar ela por completo, depois a gente pode retomar lá, sem problema. Olha essa função aqui. Essa é uma função com quantas variáveis? Falem comigo ou escrevam aí no chat. Duas. Duas variáveis. Então, ela é uma função que sai do R2. Se você fosse escrever aquela estrutura bonitinha, então ela é uma função que sai do R2 e cai na onde? Qual é o contradomínio? R1. R? Só R? Você entra com dois valores e a saída é o resultado da operação entre esses dois valores, mas é um número só. Então, o meu domínio é realmente todo R2 ou tem alguma restrição? Essa função aqui implica alguma restrição? Não. Não, então o domínio de fato é todo R2. Sem problema. Ok. Contradomínio, os reais. Eu tenho uma expectativa que essa função irá produzir um número real. Beleza. Agora, a imagem é aquilo que de fato a função produz. Enquanto o contradomínio é só uma expectativa, a imagem é aquilo de fato o que ela produz, é o resultado dela. Se essa função fosse uma máquina, eu pego essa máquina aqui e coloco nessa máquina, na entrada dela, todos os números reais. Aliás, todos os pares do plano XY, do R2. Ela vai operar e ela vai produzir todos os números reais? Ah, não. Observa que aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Então ela vai produzir só os reais positivos com zero. É o que a gente chama de os reais não negativos. Então está aqui o domínio, está aqui a imagem dela. Ok? Então ela sai do R2, você entra com valores do R2 e ela associa cada valor do R2 a um valor real. É isso que ela está fazendo. Podemos colocar tudo isso dentro de uma estrutura tridimensional. Podemos? Onde o XY aqui, ó, que é o domínio, todo o R2, agora eu vou colocar aqui como se fosse o chão desse sistema. Tá? E o Z é onde vai cair, né, os resultados. As minhas imagens estão em Z. Então, por exemplo, se eu entrar com o ponto 1, 1, qual é o resultado mesmo? Se eu entrar com o ponto 1, 1. Se você colocar aqui x igual a 1, y igual a 1, essa aqui é outra. A gente fez para outra função, né? Para essa aqui, quando o x for 1 e o y for 1, o resultado é 2. Como é que você representa essa relação aqui? Se você entrar com o ponto 1, 1, que agora o meu domínio, esse ponto aqui é só do domínio, tá? Ele vem, bate no gráfico em algum momento e cai lá no Z. É mais ou menos isso que vai acontecer.
Tá? Ou eu posso pensar assim, ó, que essa função aqui pega todos os pontos que estão no chão e vão levantar, ela vai erguer esses pontos. Então, no caso, o Z aí seria o 2. Isso, o Z vai ser lá no 2. Só que a gente não vai ficar fazendo isso ponto a ponto, não tem como. Porque aqui eu tenho quantos pontos para marcar? Para calcular a imagem? Eu tenho infinitos. Então não tem como eu ficar fazendo isso ponto a ponto. Mas eu sei, né, essa é uma observação que eu quero destacar com vocês, assim, não tem como fazer isso ponto a ponto. Mas o importante é saber que uma função como essa vai levantar cada ponto desse e isso vai gerar um gráfico. Ora, se você vai levantar todos os pontos que estão no chão, o gráfico agora não vai ser uma linha. O gráfico vai ser uma superfície. É como se fosse um tapete. Eu tenho um tapete gigante na sala e cada ponto do tapete eu vou levantar obedecendo a regra da função. Ora, se eu levantar todos os pontos do tapete, o meu gráfico vai ser uma superfície, é como se fosse o tapete flutuando lá na sala. Entende isso? Enquanto uma função com uma variável só, o gráfico de uma função com uma variável só é uma linha, o gráfico de uma função com duas variáveis não é apenas uma linha, é uma superfície. Tá? Então essa acho que é a observação mais importante nesse momento. O gráfico de uma função com duas variáveis não é mais uma linha. Agora é uma superfície. Tá claro, gente, essa questão? Sim. Tá? Porque isso é essa ideia que vai agora nos nortear em todas as análises seguintes. Então, o gráfico de uma função é uma superfície. Ora, sabendo disso, o objetivo agora é fazer o gráfico dessa superfície, sem ser ponto a ponto. Tá? Então, mas eu sei que é uma superfície. Então, eu sei que o gráfico dessa função aqui é uma superfície. É uma casquinha que está lá no R3. E aí, será que essa superfície corta o chão? Como é que você investiga isso? É só você fazer... Aqui você pode escrever assim, ó, Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Equivalente, tá? Mesma coisa. Se eu quero saber se essa função corta o plano xy, é só eu pegar aqui e fazer a interseção com o plano xy. E qual é a equação que define o plano xy? Z igual a 0. Z igual a 0. Então você vai fazer a interseção da superfície de interesse, dessa aqui, com o plano Z igual a 0. Que nada mais é do que substituir. Substitui Z igual a 0 aqui. O que eu vejo? Tem interseção? Quando eu faço Z igual a 0 ali, eu fico com 0 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Na verdade, tem uma solução só. Isso aqui tem uma solução, que é o ponto 0, 0. Ok? O que isso quer dizer? Que a superfície que eu quero desenhar tem um ponto em comum com o plano XY, com o chão. E que ponto é esse? A origem. Ah, só isso, Eduardo? É só isso. Mas também é isso tudo, porque eu sei que a minha função também não corta em nenhum outro lugar. Não corta em nenhum outro lugar aqui fora da origem. Quando a minha superfície corta em comum com o plano XY, ela só tem a origem. Tá? Então, esse exercício que a gente acabou de fazer é determinar o traço da função no plano XY. Tá claro, gente? Você tem noção que o gráfico de uma função com duas variáveis não é só uma linha, lá no R2. O gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície no R3. Sabendo que é uma superfície no R3, a gente está investigando como essa superfície corta os planos coordenados. Fizemos agora a interseção com o primeiro plano coordenado aqui que eu tomei, que foi o plano XY. A interseção da superfície de interesse com o plano coordenado é esse ponto apenas. Até aqui, tudo bem?
Cristiano falou que tá ok. Maravilha. Ok. Posso continuar? Pode. Então, se você sabe a interseção com o plano XY, você vai fazer um raciocínio similar a esse para você determinar a interseção com os outros planos coordenados. Qual é a interseção com esse plano coordenado aqui? Com o plano YZ. Qual é a continha que você vai fazer para determinar se a superfície corta esse plano e se corta, ela corta como? Qual é a equação que define esse plano? É o x igual a 0. X igual a 0. Faz x igual a 0 aqui. Substitui x igual a 0 lá na equação principal, a gente vai ficar com z igual a y ao quadrado. Que no plano xy, olha, plano xy não, que no plano YZ, tá, atenção, aqui eu estou no plano YZ. Isso aqui define uma curva conhecida. É uma parábola. Ou seja, a superfície que eu quero corta esse plano aqui, que é a tela que eu estou desenhando, e quando corta esse plano, eu vejo um traço. Que traço que eu vejo? Uma parábola. Tá? Então já identificamos dois traços. Identificamos o traço no chão, no plano XY, que é apenas um ponto. Identificamos o traço nesse plano de frente, no plano YZ, que é uma parábola. Falta identificar um traço da superfície, que é o traço nesse plano aqui que sai da tela, no plano XZ, que você identifica fazendo a interseção dessa equação aqui com qual equação? Qual é a equação do plano XZ? Né? Desse plano aqui. Só você fazer. Exatamente. Y igual a 0 vai cair no z igual a x ao quadrado. Que também é uma parábola, só que ela está no plano XZ. Tá ficando pequenininho aqui, mas vê se dá para enxergar, gente. Também é uma parábola. Só que você vai desenhar agora essa parábola saindo da tela. Aqui eu desenhei a parábola com a perspectiva, olhando de frente. Agora eu quero desenhar a parábola saindo da tela. A dica é fazer um arco mais baixo do que... Aqui eu parei de propósito na mesma altura, tá? Agora eu vou fazer um arco aqui mais baixo do que esses dois e o lado de trás mais alto do que esses dois. Ó, aqui eu parei de propósito na mesma altura. Aqui eu estou fazendo um mais baixo e um mais alto. Só para dar ideia aqui de perspectiva, tá? O ideal é que essa reta aqui seja paralela ao eixo X. Então essa é uma dica aí para a gente fazer, tentar representar aqui na tela do computador e você no papel, né, algo que é tridimensional dentro da tela do computador, que é algo bidimensional. Então olha aí os traços. A superfície eu não sei qual é. O gráfico da minha função eu não sei qual é, mas eu sei que é uma superfície. E sabendo que é uma superfície, eu posso identificar os traços. É só zerar Z, zerar X e zerar Y e ver como é esses traços em cada plano coordenado. Então já começa a criar uma estrutura. Eu já sei mais ou menos uma estrutura da minha superfície. Então esse exercício é o exercício de identificar os traços de uma função com duas variáveis. Beleza, gente? Até aqui? Sim. Alguma pergunta? Então o gráfico dessa função seria essa figura de revolução aí? A superfície? Quer dizer? Isso, então. Vai ser. Esse aqui eu já conheço. Né? Se você lembrar lá de geometria analítica, acho que é GA2, não? O pessoal do CEDET faz geometria analítica 2. O pessoal da matemática, acho que tem. Da física, acho que também. Ou não, não lembro, não sei. Tem. Tem, né? Então já identifica. Tá? O pessoal da engenharia química também faz cálculo 3, agora não sei, acho que não tem a geometria analítica. Mas não tem problema. Se você souber que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície e que você sabe identificar os traços, você já conhece essa estrutura.
Só que percebe que esse comportamento que a gente tem aqui, essa conta, ela só me dá respaldo para eu dizer o comportamento no plano XY, no plano YZ e no plano XZ. Eu não sei qual é o comportamento fora do plano, para dizer assim, aqui faz uma voltinha bonitinha, a gente pode fechar a superfície, e é uma superfície de revolução. Então, é isso mesmo, eu sei que vai ser uma superfície de revolução, mas por essa conta aqui, eu não posso concluir isso. Eu preciso fazer uma outra conta que me dê informações que possa garantir que fora dos planos coordenados eu tenho esse comportamento aqui, de girar. Tá? E que conta é essa? É a conta que está lá na pergunta que a gente começou a videotutoria. É identificar as curvas de nível dessa função. Então, eu sei que essa superfície, que é uma superfície, eu sei que essa superfície tem interseções com os planos coordenados, e já identifiquei. Agora, identificar as curvas de nível é o seguinte. Se eu fatiar a minha superfície com planos horizontais, é como se eu estivesse fatiando, né, uma peça de presunto, de queijo, de mortandela, na vertical. Pá, 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 pá. O que eu vejo em cada fatia? Se eu puder identificar a forma de cada fatia, eu vou estar identificando as curvas em cada nível. Tá? Para você identificar as curvas de nível, é só você fazer Z igual a K. O que é Z igual a K? Z igual a 0 é o plano XY. Z igual a 1 é um plano paralelo a esse, no nível 1. Z igual a 2 é um plano paralelo a esse, no nível 2. Z igual a 3 é um plano paralelo a esse, no nível 3. Z igual a K se refere a todos os planos paralelos ao plano XY. É ou não é? Z igual a K é a equação de todos os planos paralelos ao plano XY. Todos os planos que têm o vetor normal 0, 0, 1. Beleza, gente? Fala, bota um ok para mim. Se quiser perguntar, quiser interromper, fica à vontade. Então, se você fizer Z igual a K aqui na equação principal, o que a gente fica? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a K, que define circunferências de centro 0, 0 e raio raiz de K. Ou seja, se o K for igual a 0, se o K for igual a 0, eu tenho um ponto. Se o K for igual a 1, eu tenho uma circunferência de raio 1. Se K for igual a 2, eu tenho uma circunferência de raio raiz de 2. Se o K for igual a 3, circunferência de raio raiz de 3. Se o K for igual a 4, circunferência de raio 2. Então, em cada nível, o que eu vejo? Isso aqui define infinitas circunferências. Mas eu sei, então, que em cada nível, as fatias da minha superfície têm um padrão. E que padrão é esse? É esse padrão, são circunferências. Então, isso me dá suporte para vir aqui e falar o seguinte, ó. De fato, essa é uma superfície de revolução, porque as curvas de níveis são circunferências. Então, se a gente juntar a ideia de identificar os traços com a ideia de identificar as curvas em cada nível, a gente chega no esboço da superfície. Agora a gente tem aqui é como se fosse uma parábola girando em torno do eixo Z, né? É uma superfície de revolução. Todos os gráficos que a gente vai fazer aqui nesse curso à mão serão superfície de revolução? Não. Não necessariamente. Tá? Mas também a gente não vai ficar fazendo à mão nada assim muito difícil. É o paraboloide, que esse aqui é circular, mas poderia ser elíptico, por exemplo. Ele já deixou de ser superfície de revolução. Tá? Poderia ser a superfície cilíndrica, poderia ser planos. Tá? Tudo que for além disso, a gente pode usar um aplicativo. Tem o GeoGebra.
Tá bom? Eu tenho um videozinho que eu faço isso com o GeoGebra 3D. Tá? Nesse link que está aqui, nessa mesma conta, tem um videozinho lá que eu fiz isso para meus alunos da presencial, explicando lá como é que faz um exercício como esse no GeoGebra 3D. Claro, o que for possível fazer à mão, a gente faz à mão. O que for muito difícil, aí você usa o aplicativo. Tá bom? Então tá aí, ó. Todo gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Como é que você faz o gráfico? Identifica as curvas, os traços, né? Identifica as curvas de nível. Ok? Ok. Beleza. Bom, olhando para essa função aqui, eu posso falar que essa função tem máximo local ou mínimo local, analisando o gráfico? Eu acho que dá para afirmar que tem mínimo local, agora máximo não. Ela tem mínimo local, né? Mas ela não tem máximo. E o mínimo local ocorre em qual ponto? Na origem. Ocorre na origem. Quando você entra com o ponto 00, você vai ter o valor mínimo dela. Qual é o valor mínimo? O ponto mínimo é o ponto ocorre no ponto 00. E a resposta mínima, a imagem mínima é qual? É só você jogar o 00 na expressão e ver a imagem do ponto 00. Então, tem duas perguntas que eu quero destacar. Pode-se perguntar qual é o ponto de mínimo, é o ponto 00, e pode-se perguntar qual é a imagem mínima, o valor mínimo. Se você jogar 00 na expressão, o resultado é 0, então o valor mínimo é 0. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, percebe que essa função aí não tem máximo, nem mínimo, nem absoluto. Mas existe um teorema que fala o seguinte, e se a gente restringir o domínio? Se eu pegar assim, o domínio dela, que é todo R2, e falar assim, considera ela só numa região fechada. Toda função definida no conjunto fechado vai ter máximo absoluto e vai ter mínimo absoluto. Lembra desse resultado? Toda função. No geral, as funções não têm obrigatoriamente máximo e mínimo absoluto. Mas se você considerar que o domínio é um conjunto fechado, aí sim, você vai ter garantido. Um dos pontos do domínio vai ter a imagem máxima, pelo menos um dos pontos vai ter a imagem mínima. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu pegar o domínio aqui, o domínio é todo R2, todos os pontos. Tem ponto aqui que vai ter imagem lá em cima, tudo bem. Mas não, o meu domínio eu vou fechar aqui nesse disco. Então ela vai parar aqui de fato, nesse contorno aqui. Ela vai ter fim aqui, o gráfico. Aí se eu controlei o domínio, se o meu domínio é essa região aqui fechada, esse disco, então esses pontos aqui que eu estou destacando serão os pontos de máximo absoluto. Eles estão associados a esses pontos aqui que estão no contorno dessa circunferência aqui na base. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Sim. Tá? Se o meu domínio não for uma circunferência, mas se for uma elipse, assim. Então vai ter pontos aqui que vai ter uma altura maior para lá e outros que vai ter uma altura maior para cá. Vai ser algo assim. Vai ter um ponto aqui que vai ter a altura máxima e a altura mínima. Então eu posso controlar isso aqui de várias maneiras. Tá? Então se o meu domínio for um quadrado, vai ter pontos aqui com uma quina, outro lá com uma quina. Esses pontos aqui vão lá em cima, né? Aqui também eu não sei desenhar, vai ter outra quina, aqui vai ter outra quina. Esses pontos que estão na ponta aqui do quadrado são os pontos que terão as maiores imagens. Então, toda função definida no conjunto fechado tem máximo absoluto e tem mínimo absoluto. Dá para a gente fazer isso pelo gráfico ou dá para fazer isso pela conta.
Tá? Agora, com essa introdução, a gente pode voltar lá no exercício do EP, que a gente começou, porque apesar de ser um exercício inicial, é um exercício do EP, assim, do início do conteúdo, é uma questão de prova. Né? Então, eu acho que era necessário fazer essa introdução. Então, aqui, dada essa função, t de xy igual a 2x mais y. Item A, calcule as curvas de nível dessa função. Então, qual é a continha que você vai fazer para identificar as curvas de nível? Fazer o Z variar. Fazer o z variar, isso aí. Então, o que isso quer dizer? O gráfico de uma função como essa é uma superfície. A princípio, eu não sei qual é. Tá? Vou botar aqui z igual a 2x mais y. Ah, eu já sei que superfície é essa, Eduardo. Beleza. Ah, eu não sei. Qual é o passo a passo? É só você fazer z igual a k. Então, eu sei que o gráfico dessa função aqui é uma superfície. Será que essa superfície... Será não, né? E se eu fatiar essa superfície com planos horizontais? O que eu vejo? Então, esse aqui é o item A. Então, fazendo z igual a k, você vai ficar com k igual a 2x mais y. Ou posso escrever assim, y igual a menos 2x mais k. Você identifica esse padrão aqui. Quando k for igual a 1, que gráfico que você tem no plano XY? Se o k for igual a 0, se o k for igual a 1, se o k for igual a 2, se o k for igual a 3, é uma função afim, não é? Tem uma reta Exatamente. Decrescente? decrescente. É uma reta decrescente que vai cortar no k. Então, se o k for igual a 1, ela vai cortar aqui no k. Sim? Quando x for 0, ela vai cortar no 1 e ela decresce. Tá? Quando x for 1, por exemplo, x for 1, agora é só fazer só para ilustrar aqui, tá bom. Se o k for igual a 2, paralela a essa. Se o k for igual a 3, paralela a essa. Se o k for igual a 4, se o k for igual a 0, vai passar na origem, é linear. Se o k for igual a menos 1, e vai embora. Tá certo, gente? Então, essa superfície eu não sei qual que é, mas eu sei que em cada nível ela é uma reta. E aí, já dá para concluir alguma coisa? Que superfície é essa que em cada nível ela é uma reta? Ser o plano? É um plano. Tá? Se você quiser fazer o esboço do plano, aqui, ó. Z é igual a 2x mais y. É isso mesmo, né? É. Posso usar o mesmo artifício, ó, dos traços e das curvas de nível. Tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui rapidinho. X, Y e Z. Eu não sei que superfície é essa. Vamos supor que eu não sei que é plano. Qual é o tratamento que eu faço, então? Vou identificar os traços. Qual é o traço no nível 0? Quando z é igual a 0. Quando z é igual a 0, eu tenho 2x mais y igual a 0. É uma reta. Y igual a menos 2x. Ela passa na origem. É uma função linear, porque passa na origem. Então, já sei que ela passa aqui na origem e dá um valor qualquer. Quando x for 1, o y está lá embaixo, né? Menos 2. Tá? Tá feio pra caramba. Vocês capricham aí mais do que eu, hein? É uma reta assim. Tá? Então, olha aí. A superfície que eu quero desenhar passa em cima dessa reta. Ok?
E qual é o traço nesse plano aqui, no plano YZ? É só fazer x igual a zero. Se você fizer x igual a zero, você vai ter z igual a y. É uma identidade. Ela vem aqui assim. Ó. E se eu fizer outro traço, fazendo y igual a zero, também vai ser outra reta, só que ela vai ter uma inclinação maior. Vai ser uma reta para cá. Então daqui a gente já tira mais ou menos, né, a ideia da inclinação do plano. E as curvas de nível a gente viu que são retas. Então são retas aqui assim, que passam em cima dessas duas. E vem. Tá? Fica confuso, né, pela perspectiva aqui. Mas a gente, se quiser, a gente pode fazer só um triângulo aqui. Que a gente vai ter uma ideia de qual é a inclinação desse plano. Tá? Mas é um plano inclinado. Ok? Ou posso tirar tudo e fazer algo aqui assim na frente. Fazer assim, para você ter essa ideia desse plano. Também pode. Ok? Uma superfície como essa é um plano infinito. Tem máximo absoluto? Tem mínimo absoluto? No geral, não, né? Mas olha só o que pede no item seguinte. A temperatura máxima atingida em um ponto, mas não considerando o R2 todo, considerando só uma região do R2. Um disco, que é um conjunto de pontos que pertence ao R2, que satisfazem essa restrição. Se eu considerar o R2 inteiro, não tem máximo, não tem mínimo absoluto. Mas se eu considerar essa região aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, isso define o que no R2? O igual define uma circunferência. Se fosse igual somente aqui, seria a circunferência de raio 1. Só a linha. Mas eu tenho um menor ou igual. É Isso uma quer dizer região. o quê? É uma região. Então, além da circunferência, além do contorno, a gente tem os pontos interiores. A gente tem um disco, por isso que chama de disco. O disco é um pedaço do R2. É uma figura com duas dimensões. A circunferência é uma figura só com uma dimensão. É só o fiozinho. Só ali. Então, se eu pegar aqui o meu domínio e considerar os pontos só na direção de um disco, de raio 1, vai ficar uma maluquice aqui no esboço, mas é isso. Se eu considerar agora só os pontos que estão na direção desse disco, vai ter um ponto que vai ter a altura máxima e vai ter um ponto que está lá embaixo que vai ter a altura mínima. Percebe? É isso que está perguntando. Se eu considerar o R2 todo, não tem máximo e mínimo. Mas se a minha chapa, né, se o meu domínio lá, é só um disco, claro, um dos pontos ali vai ter a temperatura máxima. É isso que está perguntando no item B. Ok? Até aqui, gente, alguma pergunta? Percebem que, nesse caso, a temperatura máxima vai ser um ponto que está na fronteira. Tá? Então, nem vou investigar os pontos que estão dentro. Então, eu tenho a função T, que me dá a temperatura, 2x mais y, e eu tenho a restrição, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, como o tempo que já está avançado, eu nem vou considerar x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, tá? Menor só. Porque eu já vi pelo esboço ali que os pontos que estão dentro não terão temperatura máxima nem mínima. Os pontos que estão na fronteira exatamente é que me interessa. É que interessa pra gente. Tá? Então eu quero achar o ponto máximo e mínimo dessa função sujeita a essa restrição. Ok? Você vai isolar x ou y aqui. Por exemplo, eu vou isolar o y. Y igual a 1 menos x ao quadrado, raiz quadrada. Aqui tem duas, né? Mais ou menos.
e vou substituir aqui na função principal. Se você substituir aqui na função principal, a gente vai ter uma função t que só vai depender de x. Eu vou ficar com 2x mais y, mas o y pode ser mais ou menos aquela raiz ali. Feito isso, a gente deixa de ter uma função com duas variáveis e temos agora a função com uma variável. Ok? E uma função com uma variável só, você sabe trabalhar. Como é que você acha o máximo e mínimo dessa função aqui? Só com uma variável. Você deriva. Para achar os pontos críticos, você deriva e iguala a zero. Lembram disso? Se você derivar a função igual a zero, você vai buscar os pontos críticos. Que podem ser pontos de máximo, podem ser pontos de mínimo. Depende da inclinação da reta tangente antes e depois, né? Se você fizer o teste da derivada primeira. Ou analisar ponto crítico e analisar o sinal da derivada segunda, para saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Tá? Então, daqui para frente é a revisão. Daqui para frente a gente já estamos trabalhando com função com uma variável só. A novidade foi realmente o início. Até aqui, gente, como é que tá? Ok. Conseguiram entender a ideia da questão? Sim. Tá? Então, assim, apesar de ser, né, a primeira vez que a gente toca num assunto aqui no nosso encontro, essa é uma questão de AP, que é uma questão que é global, né? Ela pegou quase o conteúdo todo. Então, quem está vendo isso pela primeira vez, não se assustem, tá? Porque realmente essa questão aqui, ela é ampla. Então, vai com calma. Tem lá no material didático ou em outros livros, tem, né, dá uma olhadinha só em exercícios para você identificar os traços, só exercícios para você identificar as curvas de nível, só exercício para fazer o esboço do domínio, exercício para você fazer o esboço do gráfico inteiro. Entendeu? Tem as etapas. Calcular máximo e mínimo de funções como essa, dado uma restrição. Então, se você quer calcular o valor máximo e mínimo de uma função, dado uma restrição, pega a restrição e substitui na função. Daí você cai numa função com uma variável só e prossegue. Lá na frente do curso, a gente vai ver um teorema, né, um método de fazer essa conta, chamado multiplicador de Lagrange. Mas a gente não pode resolver ainda isso aqui por multiplicador de Lagrange. Tá? Porque a gente não viu esse conteúdo ainda. Então, tem aluno, né, que já viu esse curso, já viu essa outra maneira de resolver esse tipo de questão, ainda não pode. O professor se entregar assim, a coordenação não aceita como resposta. No momento, a gente não viu oficialmente multiplicador de Lagrange. Então, tem que fazer desse jeito. Trabalha a restrição, substitui, isola, né, uma das variáveis da restrição e substitui na função principal. Cai numa função com uma variável só. Aí você acha o máximo e mínimo dela, como se fosse um curso de cálculo 1. Deriva igual a zero e faz o teste da derivada, a primeira ou segunda. Tá bom? Então não se assustem com essa questão, porque é uma questão de prova. Ela é bem ampla. Obrigada. Valeu? De nada. Então é isso, gente. O encontro aqui é corrido. Espero ter ajudado um pouquinho aí vocês. Desejo para vocês aí um bom final de semana, um bom sábado de estudo, uma boa semana. Fiquem atentos à entrega da AD, pois não? Essa gravação o senhor vai postar naquele link lá? Isso, então. Eu não tenho como divulgar para vocês, né? Então, eu coloquei aqui no chat o link da gravação do último encontro. Eu vou postar lá na mesma conta. Mas isso demora um pouquinho, né, para me fazer. Eu também agora vou para outra sala de tutoria. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu edito aqui, coloco lá a gravação. Eu não tenho como divulgar o link da de hoje, né? Mas acho que pelo link da semana passada, você encontra o de hoje, se for preciso. Você teria como botar de novo no chat? Que eu entrei e não vi aqui, não. Tem. Por favor. Meu computador que tá devagarzinho, deixa eu ver aqui.
Ou pelo Aí celular. você concentra esses vídeos todos em um canal só, né? Em um... Não tenho vídeos todos não, esse é o segundo. Ah, Eu tá. não é nem canal, não, é uma conta. Eu vou falar que é uma conta que... É bem simples. Vê se foi. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu. Valeu, gente. Valeu, professor. Obrigado, hein? Obrigado a vocês, então. Um grande abraço. Valeu.